Deixa eu falar um pouquinho Hoje eu publiquei um artigo aí sobre uma estratégia que está sendo montada no âmbito da área econômica, visando conseguir recurso barato aí para investimentos. Para investimentos. É interessante como que o Brasil ele entra em armadilhas. O grau de ignorância que você tem hoje na discussão dos temas econômicos já não é de agora. Já não é de agora, vem desde o Plano Real lá se. Mas a dificuldade que tem o país para trazer essa discussão para a linha de frente, e essa discussão é sobre essas chamadas políticas aí de, de estabilização, essas políticas de jogar tudo em juros altos, tudo em câmbio baixo, é de uma irracionalidade sem tamanho, sem tamanho. Então, só para dar uma ideia, o BNDES ele foi criado para fornecer recursos de longo prazo para investimento em taxas compatíveis com as taxas internacionais. Essa foi a lógica do BNDES. Daí, quando vem o governo Temer, que é a pré-estreia do governo Bolsonaro, o Pércio Arida. O Pércio Arida ele muda a lógica de cálculo do BNDES, encarecendo substancialmente a taxa de juros do BNDES, alegando que a diferença entre a taxa do BNDES e a Selic era despesa financeira do governo e aumentava a dívida pública. Se você for pegar pela lógica aí, eu publiquei, acho que foi no Twitter, eu publiquei hoje um artigo mostrando a situação das contas externas brasileiras, comparando com todos os grandes países, e a situação do déficit público brasileiro, comparando com. É uma situação absolutamente tranquila. Mas você faz o terrorismo para impedir, digamos que, primeiro, deixar o governo apertado para vender as estatais, e, segundo ponto, é impedir o BNDES de fazer empréstimos a juros mais baixos. Por que esse negócio? Porque o mercado ele gosta de comprar empresa pronta. Se a empresa tem acesso a crédito barato do BNDES, ela não fica com sede, aí, apertada de dinheiro para ser vendida barata. Ela se fortalece, cresce, sem necessidade de aporte de capital, sem necessidade de investimento externo, e quando tiver uma dimensão maior, ela tem condição de negociar com uma situação muito melhor do que se tivesse no início. E o mercado não quer isso. Então, você inverte, e daí diz o seguinte, você tem uma taxa que é uma taxa de mercado, que é do BNDES. Você tem uma taxa absolutamente estrambólica, que é do Banco Central. E eles falam, não, se o BNDES cobrar mais barato que o Banco Central, isso aí é déficit público, é aumento da dívida pública. E joga uma taxa de juros lá em cima para aumentar a dívida pública. E daí você não pode... O caminho mais razoável... Eu publiquei um artigo ainda na sexta-feira, comparando o que é o investimento interno, investimento externo no Brasil, o que é o investimento público. O impacto macroeconômico é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Com a diferença que o investimento público você pode direcionar para os setores que você acha melhor, não tem risco desse investimento sair correndo quando tem crise. Bom, o governo ele não quer enfrentar mercado, enfrentar os dogmas de mercado. Então não adianta esperar. Mas fez algo habilidoso, que é criar... Quando você vai analisar o custo do crédito externo, o grande fator que aumenta o custo do crédito externo é o risco cambial aqui. Porque você pode pegar dinheiro hoje no Japão a 1%, 2% ao ano. Quando vem para o Brasil, fala, mas se tiver uma desvalorização aí de 30%, como é que eu faço para recuperar esse dinheiro? Então, digamos, esse risco cambial faz com que o dinheiro externo fique caro aqui. O que a economia está fazendo? A Fazenda, com o pessoal do Banco Central, não com o Roberto Campos Neto. Eles estão pensando na criação de um seguro. Você cria um seguro cambial para longo prazo e define regras para esse seguro. Você só pode entrar nesse seguro quem trouxer investimentos diretos aqui, que agreguem tais setores, mudança energética e tudo. Mas o ponto melhor da história é que vai permitir ao BNDES, por exemplo, captar dinheiro lá fora, o risco do BNDES é mínimo, capta dinheiro lá fora a taxas internacionais que são baixíssimas,
coloca o seu spread aqui e passa a emprestar para o setor privado a taxas civilizadas. E nem ninguém do mercado, nem esses cabeças de planilha, vão poder dizer que isso impacta déficit público e tudo. Então, a única coisa que tem que acompanhar e prestar atenção é nas condicionalidades para trazer esse dinheiro, para impedir que seja utilizado aí só para jogadas especulativas. Só não, para jogadas especulativas. Isso aí não pode.